bem-vindos à live 3 do 8º Intensivão do Gerenciamento de Resíduos. É uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando esse horário de almoço, né? Que a gente vai se reunir aqui de meio-dia às 13 horas. É um momento que a gente vai aproveitar juntos para crescer profissionalmente, se fortalecer como os profissionais ambientais que nós somos e fazer essa troca aqui maravilhosa, né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma pauta extremamente importante. Nós vamos falar sobre a classificação de resíduos e o que mudou na ABNT 10.004 e também quais são os principais erros aí cometidos pelos profissionais, né? É um momento da gente prestar muita atenção nesse conteúdo, nessa pauta, porque a classificação, ela rege todo o processo de gerenciamento de resíduos. Então, cometer um erro na classificação significa não só errar na classificação, mas também no tipo de transporte que você vai selecionar para destinar esse resíduo, errar no acondicionamento, né? E muito pior, às vezes armazenar de forma inadequada, colocando às vezes profissionais e o local em risco, né, de incêndio ou explosão ou com alguma incompatibilidade química, e errar também na destinação final. Então a classificação ela é extremamente importante para decisão, né, não é para decisão, mas para você conseguir fazer a gestão adequada dos resíduos. E hoje a gente vai trazer a Cissa. A Cissa, ela é especialista formada aqui na primeira turma do MBA em Gestão de Resíduos e ela é engenheira ambiental na Teles Gonzaga Soluções Ambientais, tá bom? Mas antes de eu trazer a nossa convidada, coloca aqui para mim de onde vocês estão conectando, que eu vou ler aqui o local, que a gente também quer ver, né, até onde nossas lives estão alcançando, né, se tem todos os estados aqui do Brasil sendo representados por profissionais. Então, a gente gosta muito de acompanhar isso também. Coloca aqui para mim, tá bom? Enquanto vocês vão colocando, deixa eu passar um recado muito importante. Eu vou deixar aqui os comentários habilitados. É muito importante vocês aproveitarem esse espaço para fazer networking. É um momento, assim, muito bom, né? Onde vocês podem trocar informações, trocar experiências profissionais, realizar transações de negócio, né? Às vezes tem gente aqui que trabalha com destinação, outro com transporte de resíduo, outro com gerenciamento de resíduos, outros querendo entrar para o mercado de trabalho, outros querendo recrutar, enfim, é um espaço para vocês utilizarem da melhor forma possível, né? Então aproveitem, tá? Agora deixa eu ver aqui os locais de onde vocês estão conectando. Deixa eu ler aqui, tá bom? Só um minutinho. Ó, vamos lá. Tô com Márcia Amorim aqui, de Piauí, seja bem-vindo. Breu Branco, Pará. Ó, que legal. Imperatriz, no Maranhão. Vitória, Espírito Santo. Aragarças, em Goiás. Guarani, em Minas Gerais. São Luís de Montes Belos, Goiás. Utuporanga, Santa Catarina. Evangelina, Sobral, Ceará. Rondonópolis, em Mato Grosso. Aqui eu não posso errar de jeito nenhum, né? Uma coisa é Mato Grosso, outra coisa é Mato Grosso do Sul. Vamos lá. São Luís, Maranhão, Rio de Janeiro. São José dos Campos, São Paulo. Presidente Prudente, em São Paulo. Sete Lagoas, Minas Gerais. Florianópolis. Indianópolis, Minas Gerais. Macaé, Rio de Janeiro. Salvador, Bahia. Ó, muito legal, gente. Tem gente aqui, ó. Minas tá presente aí. Contagem, um monte de lugar, ó. Pará presente também. Seja bem-vinda aí, Érica. Tamo com o Yuri. O Yuri, prazer te ver aqui nesse evento, viu? Se Deus quiser, você vai estar comigo no congresso esse ano. Santa Luzia, Minas Gerais. Macapá, Amapá. Salvador, Bahia. Ó, gente, que legal. Deixa eu ver se tem mais. Ó, Corumbá, Mato Grosso do Sul presente também. Rio Grande do Sul presente. Ó, Ceará, Bahia, Pará. E é isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu trazer nossa convidada aqui pra gente começar nosso encontro, tá? Oi, Jaque. Seja bem-vinda, Cissa! Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar por aqui hoje, hein?
Você está conectando com a gente de onde, Cissa? Eu estou de Uberlândia, Minas Gerais. Ai, que delícia. Tem gente da sua região aí, Tem viu? bastante gente, tá? Eu tava até rindo de você aqui, você falando de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Meu esposo é de Mato Grosso do Sul, né? E aí você não erra, não, porque o pessoal Mato Grosso do Sul. Não, mas depois você viu que entrou também pessoal de Mato Grosso do Sul, né? Ah, Então estamos é com os verdade, dois tem gente estados do aqui. país inteiro aí, ó. Maravilha. Graças a Deus, que bom. E ó, Atingir eu tô no tudo, Rio, nossa live. eu já tô conectando do Rio de Janeiro, né? Da região dos lagos aqui do Rio. E é sempre bom a gente ver essa mistura, né, dos estados aqui. E aí, gente, conforme eu e a Cissa fomos conversando aqui também, se vocês se identificarem ou descobrir que tem alguma coisa que é bem particular da sua região, divide aqui com a gente também, participa conosco, tá bom? Coloca aqui nos comentários, porque é muito legal essa troca, né? A gente também quer ouvir aí, conhecer também um pouquinho de como funciona na região de vocês. E aí, Cissa, para o pessoal te conhecer um pouquinho, conta um pouquinho da sua jornada acadêmica e profissional, né? Porque hoje você está aí tocando a sua consultoria, que não é para qualquer um. Não. Então, conta um pouquinho aí da sua jornada. Então vamos lá, Jaque. Boa tarde novamente, né, pessoal? Prazer enorme estar por aqui hoje, falar um pouquinho, né, de um tema muito importante aí na área ambiental, né? E espero que todos gostem, né, e façam bastante aproveito, né? Porque é muito importante. Então vamos lá. Eu sou Cissa, né? Sou engenheira ambiental, formei em 2017 pela Universidade Federal de Uberlândia e de lá para cá a gente vem se especializando, né? E eu, como a Jaque disse, eu sou da primeira turma, né, do MBA em Gestão de Resíduos, né? E agora sou uma especialista em Gestão de Resíduos e agora também estou cursando o MBA em Sustentabilidade Corporativa, também pelo portal. Então, assim, conforme o tempo vai passando, a gente sabe muito, mas a gente ainda tem que saber muito mais, porque vai atualizando, vai mudando tudo, né, Jaque? Então a gente precisa se atualizar. Então, de formação é isso, e eu trabalho aí com a parte de resíduos desde que eu me entendo por profissional. Até antes, né, na época do estágio, eu sempre trabalhei com resíduos, então o resíduo é a minha paixão, né? Eu sou do lixo. Eu falo que eu sou do lixo, eu amo, tá, gente? Então, o resíduo ele traz grandes oportunidades, né, Jaque? Então, a gente precisa encarar de outra forma, porque as pessoas encaram só como um descarte, né? Muitas pessoas, mas isso vem mudando ao longo do tempo e tornando muito importante, né? Que o resíduo ele já não é só um descarte, ele é valorizado, né? Ele é uma oportunidade. Então, eu amo resíduo, amo a área de resíduo, então trabalhei aí com a parte de gestão, de supervisão. E hoje, né, este ano, o ano passado, por volta de abril, maio, eu decidi empreender e abrir minha consultoria, né? Para poder atender aí, os clientes e não trabalhar especificamente dentro de uma empresa. Então, estou trabalhando com a parte de consultoria ambiental, né? Até se alguém precisar, eu estou à disposição, né? E empreender é um desafio também, gente. A gente aprende todo dia, mas é maravilhoso, né? A gente aprender e ir atrás do conhecimento. E o resíduo também não me largou, ele continua comigo, que meus clientes também são geradores de resíduo. Então, o resíduo está correndo sangue aqui na veia. Eu falo, né? A gente, quando entra nesse mercado, a gente nunca mais sai, sempre está envolvido, não tem jeito. Não tem como, né? Já que qualquer operação, qualquer empresa, ela gera resíduo. A gente gera resíduo na nossa casa, em qualquer situação que a gente faça. Então, imagina nas empresas, né? Nas instituições aí. É verdade. Ó, eu separei uma pauta aqui para poder perguntar para você, para a gente nos nortear aqui na live. Só antes, pessoal, lembrando que as inscrições para a quinta turma do MBA estão abertas, tá? Então, quem quiser se especializar também nesse meio, né, e explorar esse mercado de resíduos, eu vou tentar depois colocar aqui o comentário fixado, né, com o link, tá? Da página do MBA, e quem quiser pode ir lá conhecer o corpo docente, as informações principais, conteúdo programático, valores, tá tudo lá para vocês, tá?
E E quem assim, quiser também, né, Jaque, pode chamar a gente, porque eu sou prova viva, pode me chamar. E foi que eu vou contar tudo, gente, nos mínimos detalhes. ah, que legal. É muito gostoso ver assim o brilho nos olhos, né, de quem Ai, gosta amei. desse setor. É muito bom. É muito E bom. aí, vamos começar então, tá? Então Por que vamos que a lá. classificação de resíduos, né, que é o interesse de todo mundo que De está aqui, hoje, se né? tornou um dos pontos assim mais críticos da atuação do profissional hoje? Então, já que a classificação ela deixou de ser, né, um detalhe técnico e passou a ser o eixo central da gestão de resíduos. Então, a partir da classificação, a gente determina, como você falou bem no início aí da nossa live, a Uhum. destinação ambientalmente correta, o transporte necessário, né, e obrigatório, que a forma como deve ser feito o transporte, os custos envolvidos em todo o processo, e também essa classificação ela vai determinar o nível de responsabilidade técnica e até mesmo, né, os riscos de responsabilização profissional. Então, ela é uma etapa que ela vai afetar todo o processo. Então, ela não é uma etapa isolada. A gente não pode ver a classificação como uma etapa exclusiva e isolada. Não. Por quê? Porque ela vai afetar todas as próximas etapas. Se a gente classificar errado, o transporte vai ficar errado, a destinação vai ficar errada, e assim sucessivamente. Você vai ter custos muito mais altos, às vezes, ou você vai ter o custo mais barato, mas depois você vai ter um prejuízo lá na frente, né? Então, envolve muitas situações. Então, a classificação ela deixou de ser uma escolha técnica hoje em dia, porque antigamente a gente escolhia, né? Não tinha É tanta verdade. fiscalização, era muito mais robusto, né? Então, hoje está muito mais avançado. Então, a gente pode dizer que hoje a classificação ela é ela não é uma escolha técnica, né? Então, ela é uma exigência de conformidade e segurança profissional. Então, a gente não escolhe se vai classificar, a gente tem que classificar e classificar corretamente, né? Já que Uhum. também a gente coloca o nosso nome como profissional em risco, né? Então, a gente precisa fazer da forma mais correta e adequada. Ah, legal. E assim, o que que realmente mudou com a atualização, né, da ABNT 10.004? E por que que muitos profissionais ainda não perceberam isso? Porque eu vejo o pessoal ainda classificando sem estar com a nova norma atualizada. É porque, assim, já que se a gente parar para observar, a nova versão da BNT 10.004, ela veio recheada de mudanças, que vão muito mais além de ajustes pontuais, né? Pequenos ajustes. Então, ela vai muito além disso. Ela teve mudanças muito significativas. Ela refinou critérios técnicos, mudou interpretações antigas, né? Que antes era interpretada de uma forma, hoje é de outra. E trouxe também um alinhamento direto com as exigências legais e do mercado. E aí, o que que acontece? O profissional, ele está agindo, trabalhando, né, operando como se nada tivesse mudado. Ah, eu conheço o resíduo. Ah, na empresa antiga que eu trabalhava, eu classificava o resíduo como não perigoso. E aí que está o erro, né? E ele não... Essa familiaridade, vamos dizer assim, que ele já tinha com o resíduo anteriormente, ele está continuando a usar nos seus processos. Então, o que acontece? Ele não parou para se atualizar, não parou para fazer uma nova leitura, para poder fazer um novo estudo, né? Uma análise mais detalhada da norma. E aí começam os erros, né? Então, quando a gente para perceber os resultados, né, de agir como se nada tivesse mudado, a gente começa a ver que a gente está classificando com os parâmetros antigos. E também colocando em risco, né, nos expondo a erros técnicos e passivos legais. Então, quando a gente pegar a norma ali, a gente pode ver ela de cara, que a antiga, ela era muito enxuta. Hoje a gente tem uma norma dividida em duas partes, né? Que bem mais completa, bem mais dividida, bem mais criteriosa. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Antigamente a gente classificava em resíduos perigosos e resíduos classe 2A e 2B, né? Os não perigosos, inertes e não inertes. Agora passou a ser só perigosos e não perigosos. Então teve a junção aí do classe 2A e 2B. Na nova norma, a gente segue uma etapa sequencial, né? Utilizando as listas, né, de classificação geral. Então, mudou bastante. Então, a gente precisa estar atento a isso. Porque senão vai errar e vai comprometer todo o processo.
E aí, o profissional, ele tá acostumado, como você falou no início, ele tá acostumado lá, eu fazia assim, lá na outra empresa, o resíduo tal era perigoso. Ah, não, era não perigoso. E aí, por essa familiaridade, é que tá o erro, né? Então, a gente precisa atualizar e precisa agir e trabalhar conforme o que a norma pede, né? A BNT 10.004, atualizada. Para você ver, né, Cissa? E é muito comum disso acontecer. Deve ter muitos profissionais nos assistindo aqui falando: ih, eu não parei para revisar os Meu resíduos Deus, depois da um mudança. alerta, né? Isso mesmo. Então Isso fica é muito importante, né, Jaque? Porque, assim, dependendo da forma que você classifica, ali no transporte, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem simples. O caminhão que você está transportando, ele sofre um acidente. E aí acontece um derramamento. Aí você classificou ele como o seu resíduo como não perigoso. Então, as práticas de mitigação, de limpeza do local, tudo você vai fazer como não perigoso. Então, você vai estar errando já ali. Mais uma vez, né? Porque você classificou errado, está transportando errado. E aí, quando você vai ter um acidente ambiental, você vai vai ter um novo erro. Então, assim, como eu falei lá no princípio, você classificou errado, vai errar em todas as etapas do processo. Então, isso é muito sério. Por isso que a gente precisa nos atualizar da norma, né? Pegar, ler, revisar, pesquisar, né? Entender o que realmente ela traz para a gente. E um ponto que eu acho que vale até acrescentar aqui, que eu lembro quando eu estava dentro de uma organização como analista de meio ambiente, que eu me deparava muito com o custo de destinação, de transporte. Então a gente tinha que toda hora estar defendendo esse custo para a diretoria, para, né, os acionistas. Então, assim, a classificação ela impacta diretamente no seu na sua receita ali, né? E despesas que você tem no final de cada mês do seu fechamento, né, mensal. Então é importante vocês fazerem essa adequação e olhar para isso também, porque vai mudar. Pode ser que você tenha um ganho, né, Mas e depois melhore você os seus isso. custos, mas pode ser também que não. E aí você precisa já talvez se organizar para essa receita talvez extra que não estava prevista, com alguma alteração ou mudança. Então pode ser para o lado bom ou ruim, mas você precisa equalizar, né? E chegar no resultado final. Então, e eu sei Bastante que o importante isso custo, aí. Você falou, já. né? E bate muito. Esse curso ele é muito discutido dentro da empresa, né, de organizações, porque se você está destinando agora como você destinava como não perigoso, ele passa a ser perigoso, o custo ele chega a dobrar praticamente. Tanto em transporte quanto em destinação. Então, tudo isso você tem que fazer um cálculo, tem que expor para a empresa, porque depois lá na frente você vai ser cobrado, né? Então, é muito importante esse ponto aí que você trouxe para a gente, já. E assim, Cissa, onde que os profissionais mais erram, né, na classificação dos resíduos no dia a dia? Então, já que como a gente já falado, eles erram quando eles trazem para fazer essa classificação as práticas automatizadas, tá? Já tá agindo ali no automático, né? A resíduo tal é classe tal. E não é mais assim. Então, a gente precisa estar em alerta, né? Então, o que que é? Classificar por costume, repetir exemplos antigos, né? Sem verificar a origem, a composição do resíduo. Então, isso aí é complicadíssimo, né? Então, e também, às vezes, sem realizar ensaios laboratoriais, porque esse é um ponto também muito sério, Jaque, porque às vezes você tem um laudo lá de 1900 e bolinha, e aí hoje em 2026 eu quero usar o mesmo laudo. Então, de que ele está valendo? Você nem sabe se o processo mudou, se entrou algum insumo diferente. Então, assim, a gente precisa estar muito atento quanto a isso. E aí tem uma confusão muito grande com o resíduo perigoso e não perigoso. Ali você vai olhar pela aparência e aí você pode errar. Então, você está olhando ali, não, eu acho que é isso. Você não acha nada. Infelizmente, a gente não acha nada. A gente precisa ter certeza. Então, isso é muito do que o profissional anda cometendo de erros, né? Porque ele vai com a prática que ele já está acostumado, entendeu? Então, como tudo mudou, a gente precisa também mudar, né? E a verdade é que a classificação, ela exige uma análise detalhada. E ela exige a gente interpretar a norma, né? Como eu falei aqui já. E também depende muito dos laudos laboratoriais. Quando a gente não tem dúvida, o laudo laboratorial que vai nos ajudar a definir corretamente, né?
E aí, só lembrando, gente, laudo laboratorial é só com um laboratório acreditado. A gente não vai fazer com o laboratório aí de esquina, que ele vai te dar também, né? Você não vai acreditar que aí às vezes você vai estar mais certo que o laboratório que você tá é, mandando seu resíduo para lá, né? Então, se a gente agir dessa forma, com o processo automatizado, no achismo, a chance de errar é altíssima. Pode ser que a gente acerte, mas a chance de errar é muito grande. E a gente, como responsabilidade, como responsável técnico, a gente não pode errar, né? Já que a gente tem esse comprometimento, a gente tem que acertar sempre. E é importante também, gente, é o que eu falo, né? Uma boa gestão de resíduos se faz com um olhar no processo. Então é importante também vocês, assim, principalmente mudança de ano, assim, né, que encerrou um ano, a equipe operacional, que é responsável pelo processo da unidade, ela também tem metas de redução, de tudo. Então, pode acontecer uma variabilidade do processo em si. E aí, esse processo, naturalmente, mudar a composição e as características do resíduo. Então, assim, fiquem atentos a essas mudanças também, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente está em vários. Aqui a gente tem profissionais de cada canto do Brasil. Então, se atentem ao seguinte: por exemplo, a Cissa é melhor, tem até mais propriedade do que eu para falar, porque ela já tocou aí uma unidade de blendagem, tudo já foi responsável. Então, assim, por exemplo, um processo de blendagem de resíduos. Para quem não conhece blendagem, você faz a unificação de vários resíduos químicos, forma esse blend e esse blend vai ser usado como um combustível alternativo nos fornos de cimenteira. Isso é uma tecnologia hoje que para quem é do Sudeste é mais aplicado, tá? Tá mais no processo do dia a dia do que nas outras regiões do Brasil. Mas para quem não conhece, esse é o processo. E aí o que acontece? Vamos supor, se isso está em Minas Gerais, eu estou no Rio de Janeiro. A unidade lá em Minas consegue fazer a blendagem, por exemplo, de medicamentos. A blendeira aqui do Rio, que eu trabalho, talvez não consiga. Então, vocês terem essa classificação do resíduo muito alinhada, vocês podem estar consultando também empresas, né, que fazem a destinação final dos resíduos diferentes, né? Você constar mais de um, porque às vezes você viabiliza a destinação de resíduo para um e para outro não. Então, a CISI que tem aí, por exemplo, a blendagem e o coprocessamento como mais na raiz do dia a dia dela, do DNA, ela sabe muito bem, não é assim que funciona, Cícero? Isso mesmo, já. E assim, né, ainda mais falando de blendagem, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos resíduos não podem ser queimados na cimenteira. Então, é mais outro alerta, porque tudo que você vai colocar no blend, você precisa saber a classificação exata do que você está colocando ali, as propriedades, se tem algum tipo de contaminante que também não pode. Então, é muito importante para o profissional da área ambiental saber de tudo isso, né? E também, como a Jack falou, né? Oportunidades. Tudo é oportunidade, né? Na área do resíduo. Às vezes a gente vai ali, pega uma empresa especialista, mas e se ela estiver fazendo de uma forma errada? Então a gente precisa saber todos esses aspectos quando a gente trabalha na parte de resíduos, né? Ali, para pagar um valor maior, um valor menor, tudo está envolvido. Então a gente tem que estar bem atento quanto a essa questão. Então, gente, um conselho aí, ó, faça sempre uma visita técnica nas empresas, principalmente nas empresas que são destinadoras dos seus resíduos perigosos, para você entender como que é feito esse processo, né? Hoje em dia também muitas empresas, né, querem ter aquela parte da sustentabilidade e tudo mais, só que a gente tem que ir a fundo, gente, naquilo. Porque, assim, o que ela expõe em rede social é o bonito de se ver, mas e a prática, né? Então, eu trago esse alerta também que provavelmente tem muitas pessoas que trabalham em empresas que destinam o resíduo, ficar atento para onde vocês estão destinando, né? Porque isso é muito sério. E todo mundo tem responsabilidade sobre o resíduo, desde o gerador, transportador, destinador, é uma cadeia. Então, se tiver algum prejuízo lá na destinação, você também vai pagar por isso. Então, tem que ficar muito atento quanto a essa questão. Porque se eles estão. Então, a gente precisa procurar para fazer o mais certo possível. Ou seja, você tem que se preocupar se está classificando o seu resíduo de forma correta dentro da sua unidade e se o Da seu sua unidade. destinador final
Tá também está fazendo isso. classificando seu resíduo no momento de destinar corretamente aí, seja um processo de blendagem, de aterro classe 1, de, sei lá, De de tudo, né, Jaque? uma autoclavagem, enfim. O trabalho só começa para você a partir do momento que você também está não só gerindo internamente, mas também fazendo essa gestão externa dos resíduos, né? É um trabalho contínuo, ele nunca para. Começa Nunca aqui, para. né? Até ver o fim do resíduo. Então, para você ver o fim, por exemplo, na blendagem, a gente consegue, tem a cinza e tudo mais, então você tá vendo ali o fim, né? Mas e para um aterro, vai ficar quanto tempo aí, né? Então, até esse resíduo se decompor, você vai ter obrigação sobre ele também, né? E assim, Cissa, em que momento um erro de classificação deixa de ser técnico e passa a ser um risco profissional? Então, já que o erro ele se torna um risco profissional quando ele ultrapassa o campo de operação técnica. Então, e aí, a partir disso, ele começa a gerar consequência prática, como a destinação inadequada, a autuação em fiscalizações, que isso é muito sério, acidentes ambientais, mais sério ainda, né? E inconsistências na parte de documento. Que aí você tá classificando errado, você está emitindo um manifesto errado e você tem um certificado errado. E aí, né? Aí você está apresentando os dados da sua empresa, os indicadores da sua empresa vão ficar todos errados. Então, é muito impacto, né? Então, a partir daí, o profissional, a partir desse risco, né? Esse risco que ele tá colocando a empresa a ter, né? Ele começa a ter essa negligência técnica. Então, o erro ele leva a negligência técnica. Então, tem que ter muito, muito cuidado com isso. Porque o profissional, ele não vai responder só pelo erro. Ele também vai responder pelas consequências legais. Tudo que acontecer a partir do erro que ele classificou ali errado, ele vai responder por aquilo. Então, como eu falei também anteriormente, Jaque, a responsabilidade técnica, ela não é só um título. Ah, eu sou responsável da empresa tal. Não. Ela é um compromisso com as decisões certas. Então, a gente precisa saber muito, estudar muito, entender muito para a gente poder tomar as nossas decisões e elas serem corretas. Você vê, né, que não é tão simples assim, Não, né? não é só formar e ir lá, botar o diploma debaixo do braço e sair sendo responsável técnico, não. É porque depois de fazer 5 anos, talvez, eu não sei, tem outras formações, mas eu dando o meu exemplo da Cista, né? Depois de 5 anos de engenharia ambiental, a gente realmente ficou orgulhosa de falar, não, eu sou responsável técnico por esse projeto, mas vai levar isso a sério no pé da letra, você vai ver que você responde, né, também como pessoa física se algo acontecer. Isso, Então é muito sério. pela empresa e fisicamente, né? Por todos os atos aí que você cometeu. E aí, aproveitando esse gancho, qual que é o impacto real da classificação incorreta na carreira do profissional ambiental? Ô, Jaque, então, é um impacto, vamos dizer que direto, muito direto mesmo, porque você perde sua credibilidade, você classificou errado, teve um erro, você vai perder sua credibilidade ali diante do mercado, diante da empresa, você vai estar inseguro diante de auditorias, né? Vai ter dificuldades de assumir uma responsabilidade técnica, e aí outro ponto, você não sabe classificar, você vai começar a depender de terceiros. Então, você vai ficar com aquela dependência de terceiros. Então, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Então, vou ter que perguntar para a empresa tal, para outro profissional. Então, você começa a ter essa dependência. Né? Então, que começa a ser algo muito, muito chato, né, para o profissional. Então, a gente ter essa competência gera muita autonomia para o profissional, né? Então, é muito importante a gente ter essa autonomia, ter essa segurança na hora que a gente vai atuar na nossa área. E o que muda na atuação do próprio profissional quando ele domina a classificação de resíduo de forma segura e também atualizada, né? Então, já que acaba que muda tudo, né? Porque, como eu falei, a gente fica naquela insegurança, naquele medo, então ele deixa ser um operador de tarefas para ser um decisor técnico, ele vai ser um tomador de decisão ali, né? Então, ele consegue decidir com segurança, sustentar parecer técnico, que é importantíssimo também, dialogar ali com órgãos fiscalizadores, né? Órgãos ambientais, né? Que
que vai fazer fiscalizações no seu empreendimento, na sua empresa, assumir uma responsabilidade com tranquilidade, né? Então, esse profissional, quando ele sabe, quando ele domina, então ele não hesita, ele decide, né? Então, isso é importantíssimo. Legal. E que tipo de formação prepara, né, o profissional para classificar os resíduos com segurança técnica hoje em dia? Então, a formação, né, que o profissional ele tem que buscar não é aquela que ele vai somente fazer uma leitura, né, técnica da BNTA, vai fazer uma leitura, vai te proporcionar isso, vai fazer ali bem simples. Não, ele precisa de uma formação que vai abranger tudo isso. Além da norma, ele vai abranger a parte prática, né, que é muito importante, também abranger a legislação ambiental vigente, e também abranger situações reais da prática, né, de fiscalizações, porque o profissional tem que estar preparado em situações, principalmente nas situações ruins, de uma fiscalização, de algum problema, de algum acidente ambiental, então ele tem que estar preparado. Então, a formação ela precisa conectar a norma com a prática e com a legislação. E é como, vamos dizer assim, a gente não tem que decorar a norma. Porque se a gente decorar, não vai adiantar de nada. A gente precisa entender a norma. Então, a gente precisa procurar uma formação que vai nos dar, né, toda essa conexão de prática, legislação e de situações desafiadoras, né, de legislação, de fiscalização. Então, é todo esse contexto, né? Sabe o que você me fez lembrar agora, pensando em formação? Que eu tenho mais de 15 anos de atuação como gestora de resíduos, né? E aí, quando a gente estava na aula da Samara, que era sobre classificação de resíduos, que ela trouxe para nós uma visão completamente diferente do que eu tinha vivido. Eu não sei se você, como destinadora, como já trabalhava com isso, se você compartilhava da visão que ela trouxe na aula. Mas quando ela trouxe aquilo me assustou. Só para quem está nos assistindo aqui, para poder vou dar um nó na cabeça de vocês um pouquinho, tá? Mas era tipo, a discussão era assim: resíduo plástico. Ah, sim. Ele é contaminado, ele é perigoso ou não perigoso? Aí a Uhum. gente, não é perigoso. Aí, depende. Aí a gente depende de quê? Plástico não é perigoso, né? Vamos Sim. supor. Aí, na verdade, depende do quê? Faz parte da classificação, né, e da caracterização do resíduo, nós avaliarmos principalmente a origem A desse origem. resíduo. Você fez eu lembrar perfeitamente. A primeira coisa que a gente tem que analisar, a origem, né? Então, a origem muda tudo. Aí você pode ter pilhas de origem de resíduos sólidos urbanos. É uma classificação. Você vai ter pilhas geradas dentro de um processo industrial. É outra classificação. Igual medicamento, a gente gera medicamento, né, remédios dentro da nossa casa. É uma classificação. Aí o medicamento gerado no hospital é outra classificação. Então, tudo depende muito da origem, de todos os passos que tem definidos nas normas, né? Eu já acho que isso é muito importante. Dá um nó na cabeça mesmo, viu? Dá nó na cabeça. E aí você, por exemplo, para vocês que estão nos acompanhando aqui, se eu falar para vocês agora, aqui ao vivo, que pilhas e baterias originadas de gestão de resíduos sólidos municipais é não perigoso? Vocês vão falar, já que tá doido, né? Tá Vou trocar doido. aqui, vou trocar de canal. Essa mulher não Parou esse certa. gente, nossa, isso foi um tema de discussão na nossa aula, assim, absurdo, porque é inadmissível, mas existe uma falha até na classificação desse resíduo quando se trata da origem. Não quer dizer que o fato de eu falar que vindo do município é menos perigoso do que o gerado na indústria, porque às vezes é para usar com controle remoto dentro da empresa ou com controle remoto dentro da casa da gente. Mas a origem muda completamente a classificação de resíduo. Então, para vocês verem, hoje, se vocês estão atuando como consultores ambientais, vocês podem estar prestando consultoria para um órgão público ou para um órgão privado. Então, até nisso vocês vão ter que se preocupar e se atentar, porque faz toda a diferença. Então, classificação de resíduo não é só você ver as características fisiológicas, químicas do resíduo. É você olhar para o local de onde ele está sendo também gerado. É assustador, gente, eu sei, mas aí eu já não tenho a capacidade
que a Samara, nossa professora dessa disciplina, tem para discutir isso aqui com vocês, porque aí ela vai mostrando para gente durante a aula todos de onde que ela está tirando cada coisa dentro da legislação e mostrando e aperfeiçoando isso com a gente. Então, é bem didático, é bem dinâmico mesmo, e eu não consigo passar, mas isso foi uma das coisas que mexeram muito comigo, tá? A Samara, ela te convence tecnicamente e te explica ponto a ponto, né, eu já aqui. Porque, assim, É. de momento, na hora do momento, assim, a gente pensa, meu Deus, como assim? Uma medicação, uma bateria, um óleo lubrificante que eu troco aqui na minha casa, por exemplo, né, é considerado como classe 2. Então a gente fica assustado, só que aí a gente depois, quando passa a entender norma, legislação, aí a gente consegue entender realmente o porquê disso tudo, né? Então a Samara explicou assim, ó, cirurgicamente. Foi, É. né? E aí, ó, tem uma pergunta aqui, por gentileza, gostaria de saber se tem uma lei para destinação de uniformes. Olha, até onde eu estudei, não existe uma Eu lei também não específica sei. disso, tá? Eu não conheço. Se alguém conhecer, quiser colocar. Eu não sei se, por exemplo, que às vezes pode ser que algum município tem alguma lei específica sobre isso, assim, a nível federal, estado, federal, porque eu não sei de onde você está perguntando, eu não conheço, tá? Eu Nenhuma não conheço, referência. tá? O que existe hoje é uma boa prática sendo usada, né, pelos geradores de uniforme, que aí existem hoje, por exemplo, eu não vou saber te precisar aqui o nome, mas existem instituições que pegam esses uniformes e transformam, por exemplo, em cobertores, e esses cobertores são doados, por exemplo, para moradores de rua, para pessoas Ação social, né? como uma ação social. Isso eu já vi e já conheço dentro da gestão de resíduos. E tem empresas que praticam isso, tá? E aí existem hoje também outras formas de reciclar o resíduo de uniforme. Então você pode se informar nisso. Se alguém aqui que estiver nos acompanhando souber o nome de instituições que faça ou que possa contribuir aí com esse comentário, vai ser legal, tá bom? E assim, já que também outra atenção, tem muitos locais que trabalham com produtos perigosos, né? Então tem que estar atenção, se o uniforme ele estiver contaminado, a destinação é outra também, né? Então, ficar bastante atento a isso. Aí, ó, a Gil colocou aqui, ó, existe uma empresa que chama Retalhar, que faz esse serviço com uniformes. A Edna tá colocando a ONG Humana aqui em Salvador lida com textos. Aí, tá vendo? É legal essa troca que eu gosto muito Isso. daqui, né? É muito bom. E Cis, assim, para quem está nos acompanhando, né? Qual mensagem assim que você pode deixar para essas pessoas? Você teve uma jornada profissional assim linda, né? Eu conheço um pouco mais detalhada do que você compartilhou hoje aqui. Eu me emocionei muito a primeira vez que você me contextualizou, né? Foi até na primeira live que você fez com a gente, eu Sim. vi. Eu me emocionei com a sua história, é linda. E, e aí você que passou por tudo isso, né? Porque você conquistou o primeiro estágio, você conquistou a primeira oportunidade dentro do mercado, você veio trilhando um caminho até conseguir, né, se tornar uma responsável técnica aí dentro de uma empresa com vários tratamentos e soluções. Sim. Você simplesmente agora está ousando, empreendendo nesse mercado, abrindo a sua consultoria. Então, assim, é bom a gente ter, né, pessoas como você nos instruindo também. São cases de sucesso. Eu falo assim, gente, se vocês querem um conselho, peça para quem já construiu alguma coisa e você construiu. Então, qual mensagem que você pode deixar assim para todo mundo que está nos acompanhando? Então, já que assim, a trajetória ela não é fácil, nunca vai ser, mas que a gente precisa persistir, precisa correr atrás, né? E o mais importante, a gente não pode ficar parado no tempo. Então, a gente tem que estar aí sempre especializando, buscando conhecimento, para a gente poder oferecer o melhor onde a gente for. Então, como eu falei no começo também, não é fácil, mas é prazeroso, porque quando você conquista, né, aquilo que é fruto do seu esforço, é maravilhoso. Então a gente tem que ir atrás, tem que buscar conhecimento mesmo, tem que se especializar, né? E ser um profissional melhor a cada dia, porque o mercado tá aí, a concorrência tá aí, e a gente precisa estar aí lutando todos os dias contra os profissionais que estão cada dia melhores também no mercado.
Então, isso é muito importante, né, Jaque? Então, fiz a especialização em MBA, fiz outra pós-graduação e agora também estou fazendo um MBA em sustentabilidade corporativa. Então, isso tudo colabora ali para pro meu currículo e também para minha experiência todos os dias. Essas especializações, elas são ótimas para o nosso network. É como aqui a gente está falando agora, network, conhecimento de novas tecnologias, novas experiências. Então, cada pessoa de cada estado vai trazendo para a gente aí experiências que a gente nunca passou por elas. Então, vai agregando para a gente. Então, como profissionais, a gente precisa disso, né? Já que a gente não pode viver ali no nosso mundinho estagnado, parado. Então, a gente tem que procurar sempre melhorar, sempre evoluir na nossa área. É isso aí. Isso que eu faço para vocês, a gente não parar ali no tempo, a gente sempre ir evoluindo no que a gente pode, né? Então, ó, voltando aqui no tema do texto, o ateliê, a Sirlene, né, ateliê, ela falou que ela trabalha com a reciclagem de uniformes e ela fez a pergunta mesmo para saber como alinhar e comunicar com as empresas no ato da coleta. Cara, que visão incrível a sua, parabéns, porque a gente, quando trabalha com esse mercado, não existe o que eu quero, o que a Cissa quer ou o que vocês querem, né? Existe uma legislação, existem várias legislações, na verdade, quando se trata do mercado de resíduos, e a gente está aqui como profissionais para interpretar essas legislações, aplicá-las dentro do processo e garantir para a instituição que a gente está representando a segurança ambiental. Então, a gente precisa trabalhar com seriedade, a gente precisa ter trocas como essa aqui, dentro de um evento como esse, para poder conseguir se fortalecer, para a gente conseguir ter segurança de sustentar as nossas tomadas de decisões, né? Um bom profissional, ele não se forma após receber o diploma da faculdade. Eu falo que você ter o diploma da graduação é igual você receber uma carteira de motorista. Você está apto a exercer a sua profissão. Não quer dizer que você é um bom motorista. Assim, não quer dizer que você é um bom biólogo, que você é um bom engenheiro, que você... Enfim, não quer dizer, entendeu? Porque você precisa de atuação, você precisa ver o que é aquilo que você aprendeu dentro da graduação, como que ela é aplicada. E eu, por exemplo, tive vários desafios quando me formei, porque eu me formei em 2010, o mercado não tinha profissionais como para eu consultar. E, na verdade, as pessoas nem queriam compartilhar conhecimento. Então, eu venho do mercado onde pegava-se qualquer profissional para atuar dentro da área de meio ambiente. Então, é esse mercado que existia quando eu entrei. Então, assim, hoje não. Hoje a gente vê especialistas, profissionais da área ambiental realmente responsável pelo setor de meio ambiente. A gente encontra a empresa já segmentando, né, os setores de meio ambiente, como atmosférico, resíduo, água, enfim, a gente hoje tem uma linha de organização na área ambiental que não existia. Não existia, por exemplo, um evento como esse que eu poderia usar como referência para exercer minha profissão. Então, isso que a gente está vivendo hoje é uma grande oportunidade que nós estamos tendo aqui, né? De melhorar. E eu lembro perfeitamente que ao me formar, meu primeiro desafio profissional foi elaborar um PGRS. Detalhe, Cissa, para uma empresa de papel e celulose. Meu primeiro PGRS, tive que viajar para Mato Grosso do Sul. Na Recife eu sou. Do Sul. E aí, lá, eu tive que rodar, por exemplo, porque eu não conhecia. Eu tinha que conhecer os processos para conseguir construir um bom PGRS. E eu não tinha exemplo de um PGRS como se tem hoje. Hoje em dia, você tem aí mais de 100 exemplares para olhar, para poder copiar a estrutura, né? E na minha época não tive, eu tive que construir tudo do zero. Então, assim, eu tive que rodar as fazendas, entender viveiro de muda, entender processo de plantação do eucalipto, processo de amelamento, processo de... Enfim, foram tantos processos. E aí, descobri que tem a oficina, descobri que tinha a fábrica de celulose ainda. Então, além de fazer da fábrica, eu tinha que ver todo esse processo anterior. Depois tinha um cavaco, que foi uma grande discussão, porque era um cavaco natural que eles geravam, era um resíduo.
E aí eles pegavam esse cavaco e já usavam como combustível alternativo. Qual é a consequência disso? Não tinha rastreio. Não tinha rastreabilidade nenhuma do cavaco pro. Então, assim, eu tive que gerenciar isso tudo. E eu não sei se vocês lembram, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi instituída em 2010. Era tudo muito recente. Muito novo, entendeu? né? É tudo muito novo. Então, eu tive que lidar com isso sozinha. Sozinha. E a gente conseguiu entregar um PGRS muito bom. Claro que o que eu uso hoje como modelo nas minhas consultorias, eu fui melhorando e adaptando conforme ao longo da minha carreira, mas a base disso me segue desde o primeiro. Então, assim, ter ousadia para vocês, né, assumirem não só a responsabilidade, mas ter humildade de buscar conhecimento, de buscar fontes confiáveis. Então, para quem não segue o portal, tem essa setinha aqui, ó, vai lá, segue para vocês se manterem atualizados com as notícias atualizadas do meio, para não ficar por fora de nada. Toda legislação relacionada a essa temática sempre está sendo colocada aqui para vocês nas notícias. Então, é um canal de confiança para vocês, coisa que a gente não teve, né? Então, aproveita isso aí, tá bom? Já que, como você disse, igual o portal, ele traz muita informação, então basta a gente querer mesmo, que tenha informação todo dia para a gente se atualizar, e que no passado a gente não teve. Na sua época, se na minha época eu já não tinha, imagina na sua, né? Que foi bem antes, né? Então, assim, tinha muita dificuldade. Acesso a curso, a especialização, não tinha nada, gente, não tinha. Então, agora que o mercado ele está muito, muito avançado com isso, então a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né, Jaque? E utilizá-las da melhor forma, porque compensa muito, vale muito a pena. É isso. E aí, ó, a Sucata Green colocou aqui, gostaria de que disponibilizasse a aula do dia 28, pois para mim só apareceu a partir do dia 29. Gente, cada encontro desse fica disponível por 24 horas. Porque às vezes quem não consegue assistir ao vivo tem ainda 24 horas para assistir. Não é um evento que as lives ficam gravadas, disponibilizadas para vocês. É um evento que é para acontecer ao vivo. E a gente colocou meio-dia justamente porque a gente sabe que a maioria dos profissionais que estão aqui estão no campo de batalha, estão dentro do mercado de trabalho, né? Trabalhando, correndo atrás, e não tem tempo para parar para estudar, não tem como parar. Tem um horário aí comercial a ser cumprido, né? Então, de meio-dia a uma é um momento que você pode, né? Tá almoçando e colocando um fone, tá acompanhando, fazendo a coisa acontecer, né? Então, por isso que fica somente assim. Então, se você não está visualizando, pode ser que já tenha saído do ar, tá bom? Então, aproveita. E aí, aproveitando, né, para a gente finalizar, nosso próximo encontro vai ser segunda-feira, também meio-dia, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com um dos professores do MBA da disciplina de Gestão de Resíduos da Construção Civil. Então, a gente vai falar um pouquinho o que o mercado espera do profissional a partir de 2026, relacionado aos RCC, né? Então, é uma grande oportunidade para quem aí quer ampliar a sua atuação ou que já atua com RCC, quer entender o que tem de novidade por aí. E aí, eu deixei para vocês o link do MBA aqui, quem quiser conhecer, tem o link na bio do portal também. Vocês podem aproveitar para tirar todas as dúvidas. E a equipe do portal, para algumas pessoas que queiram entender um pouco mais no MBA, conhecer a plataforma de ensino e tudo, você pode solicitar uma reunião com alguém da equipe para falar sobre o MBA, que aí você tem a oportunidade lá de tirar suas dúvidas, de repente ele compartilhar como que é a área de membros do aluno, como que funciona, né? Com essas reuniões dá para poder te dar uma atenção especial, tá bom? E se tiver alguma empresa que queira sei lá, cadastrar mais de alguns funcionários, né? Pode entrar em contato conosco também, explicar a sua situação, que você vai ter um atendimento aí customizado, diferenciado, tá bom? Gente, vamos agradecer a participação dessa Já só linda... fazer um pontinho aqui bem importante. Pessoal, agora a gente
tá na quinta turma, né? Se não me engano. É a quinta turma. Então, quando eu fui lá me inscrever na primeira turma, eu me inscrevi assim, com receio, porque eu não sabia como que era. Então, é a mesma coisa quando você diz lá no passado, quando foi fazer seu primeiro PGRS, que não tinha ninguém. Porque quando surgiu aqui a turma, eram poucos cursos que tinham. Então, como era a primeira turma, eu falei, meu Deus, como vai ser esse mundo? Então, para mim, foi uma. Superou todas as minhas expectativas, né? Então, eu acho que tem colegas aí participando da live que podem dizer o mesmo. Um curso muito, 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 muito técnico, com muita prática, né? E com esse network gigantesco, porque tem alunos de todo o local do país. Então, assim, gente, se vocês têm dúvida, não se hesite, vá lá, faça sua inscrição e comece esse curso, porque vocês vão ver que é uma virada de chave gigantesca na vida de vocês, né? E muito, muito, muito bom o curso mesmo. Então, eu só tenho a agradecer ao portal por essa oportunidade, né? E por ter colocado esse curso no mercado, porque assim como eu, ele vai habilitar muitos profissionais aí no mercado, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa muito de profissional capacitado no mercado, né, para trabalhar na área ambiental. Então, não tenha dúvida, gente, se inscreva, faça o curso que vocês não vão se arrepender. Indique aí para o amigo de vocês, né, que é um curso excelente, Jaque. Vocês estão de parabéns mesmo. Obrigada, Cissa. E você fez uma coisa diferente também, né? Você podia compartilhar com a gente como é que foi essa pegar o diploma e ter esse reconhecimento do CREA? Como é que você fez esse processo? Eu submeti, né, no CREA, a especialização e fui aceita, né? Então, assim, não tive nenhuma burocracia, foi aceita rapidamente. Então, isso já conta um a mais, né, no meu certificado ali do CREA, porque eu sou especialista em gestão de resíduos. E aí eu fiz aqui pelo CREA Minas, né? E nós tivemos outros amigos também que são engenheiros de outros estados que também tiveram que submeter e também deu tudo certo, né, com o CREA deles, do estado deles. Então, isso é muito importante também, gente, porque é um curso reconhecido, né? Então, isso faz toda a diferença. Não é qualquer curso que a gente vê por aí. Então, você vai estar pagando ali por um curso de alta qualificação e reconhecido também, pode ser reconhecido aí pelo CREA. Muito importante. Isso, eu Esse- tô lembrando aqui que quando. Porque eu já fui responsável técnico por uma empresa por 7 anos. E aí eu fiz a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos e entrei com um pedido no CREA de. Como é que é o nome que eles dão? É tipo. Eu esqueci. É tipo um certificado de reconhecimento que eu fiz aquele trabalho. Tipo, além da RT, eu fiz esse processo, o CREA me reconhecendo como responsável junto com o cliente. E aí, quando eu fiz para implementação, o CREA me vetou. Falou que eu não tinha competência para implementar o gerenciamento de resíduos. Então, essa pós me permite agora ter na atribuição dentro do CREA para isso, coisa que o CREA não reconhecia. Diferente do Conselho Regional de Química, que alguns engenheiros ambientais também pode ter como optar pelo CRQ como conselho. E eu Sim. tenho os dois, né? Eu sou do CREA e do CRQ. Eu também tinha o CRQ, mas aí eu fiquei só com um. E também ele também reconhece, né? Então vocês podem pode explorar esses dois conselhos aí, dependendo Conselhos, da sua isso mesmo. formação, né? Gente, então, acho que eu consegui aqui tirar todas as dúvidas de vocês. Não estou vendo mais nenhuma. Então, obrigada, Cissa, demais, assim, pela sua participação aqui com a gente, por compartilhar, né, essas mudanças que tiveram conforme a nova ABNT 2004 e mostrar esses erros, porque quando a gente enxerga esses erros, a gente pode deixar de cometê-los, né, como profissional. Então, muito obrigada mesmo por dividir com a gente. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando pela audiência e espero vê-los, né, de novo na segunda-feira, meio-dia, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Cissa. Eu que agradeço, já por poder estar aqui dividindo um pouquinho, né, de conhecimento, também adquirindo, porque essa troca aqui ela é fundamental. Então, agradeço também pelos elogios de quem participou e continue participando, gente. Esse canal aqui ele é importantíssimo, bom demais. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã número 1.
Então, tem próximas lives aí, então vamos participar, vamos estar por dentro de outros assuntos, né, da área ambiental, que é muito importante. Agradecer de coração, Jaque, pelo convite. E se tiver oportunidades aí para frente, pode me chamar que eu vou participar, tá bom? E o Ah, pessoal que obrigada. estiver participando aí da live, se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Tem o meu Instagram aí, tem o particular, tem o da consultoria, que é Teres Gonzaga. E o meu é Cissa Cristina, então pode ficar à vontade de me contatar, tá? Super tranquilo, respondo. O que eu souber, a gente discute, o que eu não souber também, a gente vai atrás e funciona dessa forma. Tá bom? Um abraço a todos aí, viu? Obrigada, Jaque. Obrigada, gente. Um forte abraço. Até logo. Tchau, 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 pessoal. tchau. Muito obrigada.